E a gente está chegando agora no portal 88, né? E como é que funciona essa coisa de portal? É mais ou menos essa situação ligada à abundância, à prosperidade, né? O número 8 ele tem muito esse aspecto de você viver em consciência e abundância. E muitas vezes as pessoas confundem a abundância com quando eu vou ganhar na Mega Sena, quando eu vou ser milionário. E muitas vezes a abundância ela não está só ligada à questão financeira, né? Mas também a uma qualidade de vida e a um processo muito conectado à consciência de felicidade, né? Para quem assistiu alguns programas lá atrás ligados ao botão, a gente falou muito sobre esse índice de o índice quociente de felicidade, né? E a felicidade, ele é um aspecto muito complexo, né? Até na medição, porque muitas vezes você pode ter pessoas que têm muito dinheiro, muita posse, mas elas estão infelizes por outros aspectos. E ao mesmo tempo, pessoas que têm muito menos ali do que, às vezes, até o necessário, né? Mas elas têm uma fé inabalável, uma alegria inabalável. Então, o que faz as pessoas estarem em conexão com a felicidade, né? Com a abundância? Isso quem ensina para mim e quem ensina para as pessoas é a energia da Terra, né? Se você for olhar energia de Gaia, ela é abundante, independente do financeiro que existe, né? Se você olha para a natureza, se você olha para as florestas, elas têm uma abundância natural, um aspecto natural de crescimento, de evolução ali, e de cada item ou cada ser que existe dentro da natureza, ela tem o seu lugar, ela tem o seu espaço, ela está fazendo o melhor que ela pode dentro desse potencial que existe e desse universo que se chama planeta Terra, né? Ou Gaia. Então, se em algum momento a gente está se sentindo menos abundante, infeliz, talvez você precise buscar aquilo que tem a ver com a sua existência aqui no planeta. Muitas pessoas chamam de Portal do Leão. Por quê? O Portal 88 acontece em agosto, né? Porque é o mês de agosto. E quando estamos com o Sol em Leão, por isso que é o Lion's Gate, né? Também nesse período, ele encerra aquele período que a gente trabalhou bastante, do dia fora do tempo, né, de muitas limpezas, para tudo que a gente vai consolidar para esse ano começar nesse 88, né? Então, amanhã é um dia bem importante. Tem também, né, os outros portais 77, 66, mas o portal do Leão, ele ajuda muito, e ainda mais esse ano que Júpiter está em Leão, né, e eles estão bem ali quase em conjunção, né, já passaram, né, na verdade. Nessa conjunção entre Júpiter e Sol, é de você expandir a sua melhor versão, né, dentro de você, porque o leão ele convida para esse brilho, o leão convida para a sua existência, o leão convida para mostrar a sua melhor face. Do outro lado, a gente tem um Plutão em Aquário, que ele está em oposição a toda essa conjunção maravilhosa. Então, significa o quê? Também não adianta que você decidam coisas, que a gente decida fazer coisas egoístas, mesquinhas, né? Só voltada para mim mesmo. É muito importante nesse processo a gente pensar no coletivo e no todo, porque a gente sabe que muitas coisas que tem de evolução, né, nesse planeta tem a ver com a questão da mesquinhez, né, da avareza. E quanto mais a gente pensar nesse aspecto em separação, a gente vai continuar preso na ilusão, né, na ilusão da falta, na ilusão da escassez, na ilusão do medo. São ilusões muito reais, né? Porque muitas pessoas hoje elas passam por escassez, elas passam por medo, elas passam ali por um processo bem no limiar ali, né, da existência, né? Então,
como é que é você sair desse processo de estar sempre no limiar das coisas e você realmente conseguir superar e sair dessa questão de estar sempre no medo da existência, né? No medo de você não conseguir dar conta da vida, né? Hoje a vida ela exige muito de nós e às vezes essa exigência ela pode fazer com que você sinta essa força, às vezes uma força de desistir, às vezes um medo, né? Então, o mais importante que você tem para fazer hoje com você, e até nesse portal 88, é pensar o que você pode fazer, que pode ser positivo, tanto para você, né, pessoalmente, porque também não adianta fazer o que é bom para todo mundo, mas você se cortando, né? Então você também está infeliz, você também está triste. Não adianta. Então, como é que você pode equilibrar entre as suas vontades, a sua visão, a sua decisão, com um aspecto mais amplo e melhor de você, num crescimento e num processo ali de evolução, de consciência mesmo, né? Como que você pode ser um ser melhor e ajudar outras pessoas sendo um ser melhor. Então, esse portal 88, ele chama para esse aspecto, né? Como se a tua vida você ainda não chegou num sentimento ali de felicidade ou num sentimento de realização, talvez seja um momento de você trabalhar isso. E não é só correndo atrás de dinheiro. O dinheiro ele é uma ferramenta e um processo que vem junto, mas o que vem logo em seguida dentro desse processo. Então, é isso que a gente está procurando, né? Evoluir, crescer. E aí, sim, dentro daquilo que a gente faz e aquilo que a gente acredita, são os nossos sonhos que a gente vai construindo e que dentro desse sonho também abarca melhorar a vida de outras pessoas, né? Principalmente, né, no quesito mais ali profundo, que é família, né? Que a gente está com Mercúrio em Câncer, né? Então, o Mercúrio ele está chamando ainda para algumas questões de família nesse portal 88, né? Então, muito processo de escassez está ligado à nossa ancestralidade. E aí também não é você brigar com a escassez que a ancestralidade passou, mas entender que porque eles passaram por isso, você pode escolher um caminho diferente, né? Um caminho de mais consciência, de mais abundância, né? O dragão que trabalha a energia da prosperidade é o dragão Gold, que é o dragão da sabedoria. Então, olha que interessante, né? Na visão dos dragões, para você ter abundância, você tem que ter sabedoria, né? A sabedoria da escolha, principalmente de onde você vai colocar o seu dinheiro, de onde você vai aplicar a sua energia, as suas escolhas de vida. Então, é interessante porque outro dia eu estava conversando com uma colega, né? E muitas vezes, e ela é imigrante e tal, e ela falou que muitas vezes o pessoal não entende como ela chegou nos pontos, e ela fala, bom, eu soube discernir as minhas escolhas. Então, no momento que as pessoas estavam gastando tudo ali, né? Ela resolveu guardar porque ela sabia que em algum momento ela ia precisar, e aí hoje ela tem, e aí as pessoas, né, depois de uma crise, elas acabaram dilapidando muito do patrimônio delas, né? Então ela falou assim, bom, foram escolhas, cada um acaba tomando uma decisão na vida e essa decisão tem uma consequência, né? Então, o ponto agora é você entender nesse 88 e nesse mês que a gente fala do dragão Grey, que é o dragão do discernimento, as suas escolhas e por que essas escolhas fizeram você chegar até aqui, né? Onde você está, que talvez não seja onde você gostaria de estar. Então, Grey Dragon fala assim para você, analise suas opções com cuidado. Venha ajudar a escolher o que é melhor para a sua vida. Então, às vezes na vida, e para a gente ter prosperidade, um dos grandes aspectos que a gente precisa ter é a capacidade de escolher bem, né? Porque se a gente não escolhe bem, depois as escolhas são feitas por nós. E aí, quando você está num lugar que você nem sabe por que você está, você já aconteceu, né? Então, já decidiram por você.
Então, quando você não decide pela sua vida, a vida decide por você e nem sempre vai te levar para lugares que você acha que vai ser bem positivo para você de fato, né? Então, esse mês é o mês dessa avaliação, né, de falar do joio do trigo, né, que todo mundo fala, separar o joio do trigo, dadada. Mas, principalmente, se você não está vivendo o que você gostaria de viver, aonde você decidiu que não era para você ter decidido? E aí fazer essa mudança de rota, né? Então, eu acho que esse Júpiter está chamando também por uma mudança de rota. Então, qual é a rota que você precisa mudar? Tá, você chegou até aqui, mas aqui não tá legal. Qual a mudança de rota? Eu falo que na vida a gente sempre tem que ser meio que um Google Maps ou um Waze, né? Se não deu certo, o caminho foi errado, recalculando a rota. E não tem que ter medo de recalcular a rota, gente. Se não deu certo, faz parte da vida. Mas você para de ser teimoso e ficar tomando a mesma decisão, porque a mesma decisão você já sabe onde você foi parar, né? Então, como que você muda dessas decisões? Como você muda a forma como você atua? É isso que o Gray e o Gold, eles estão chamando nesse portal 88, né? Como que eu tomo decisões mais sábias, como que eu tomo decisões que realmente vão me levar para uma prosperidade real, né, na minha vida, onde eu realmente sinto felicidade. Então, nesse portal, eu espero que vocês sintam essa frequência em vocês, permitam que essa reflexão possa chegar até vocês, porque o portal do Leão, ele abre um portal de Sírios, que é uma luz, né, de Sírios. O Sol de Sírios, ele vem para a Terra e traz uma clareza muito grande. É uma luz branca e ela vem com uma clareza muito grande. Então, provavelmente lá no 88 você pode cair a ficha de várias coisas. Falar, nossa, o que eu fiz da vida, sabe? Mas não é para sentar, chorar e ficar na sarjeta. Você vai chamar o Gold, você vai chamar o Gray e você vai falar, ok, não fiz boas decisões na minha vida. Então, como eu mudo? Como eu transformo? Que novas decisões eu preciso fazer? E principalmente resiliência. Se não deu certo numa primeira vez, tenta de novo, mas tenta de uma forma diferente, né? E vai tentando até uma hora que você sabe que vai dar certo. Mas talvez precise mudar algumas coisas, ou no jeito que você faz, ou no seu pensamento, ou, né, como a gente falou, talvez esteja sendo muito egóico o que você quer. Precisa ser um pouco mais altruísta, precisa ser um pouco mais generoso, precisa ser um pouco mais numa visão ampla da coisa e que abarque todos os seres do planeta, né? Então é muito importante porque enquanto a gente só pensa no nosso umbigo e às vezes a nossa decisão ou aquilo que a gente quer pode prejudicar o outro, ou pode prejudicar o planeta, isso realmente começa a não acontecer mais. Ou se acontece, você começa a ter energias negativas ou energias mais densas que apoiam. E aí começa a dar algumas coisas erradas e a gente não sabe por quê. São as nossas decisões. Então, se você sente que você quer fazer diferente, chama o Gray, né? Como é que chama? Fala, ai meu Deus, né? Do Gray, vem cá. Sim, é mais ou menos isso. Só que você precisa estar consciente e presente. Então não adianta você estar dirigindo e querer conectar com a energia do dragão. Então, respira, esteja consciente. Às vezes até eu falo para escrever uma carta junto, porque ajuda você a ter ideias, né? Você escrever ali o que está acontecendo. E aí depois você chama a presença do dragão. Fala, olha, Gray, eu sei que você existe, que você está aqui, Gold Dragon. Como é que eu posso fazer para melhorar esse momento da minha vida? E aí escreve essa carta, fala o que está acontecendo, depois pede uma visão ou uma intuição, né? E aí você queima a carta, né? Joga lá nas águas e aí depois vê o que acontece, né? Então, sente se isso vai te ajudar, porque o trabalho com as cartas eu acho muito legal e parece simples, mas quando a gente vai elaborar aquilo que a gente está vivendo e que está acontecendo, isso vai ajudando a gente a organizar as caixinhas e ter novas ideias. Então fica essa dica da carta para vocês. Dia 15 e 16, lá no Rio de Janeiro, a gente vai estar na Mystic Fair do Rio de Janeiro junto com a Kátia Larsen e o pessoal da Biominaulá.
né, para a gente falar um pouquinho mais sobre a essência dos dragões, sobre essa força, sobre como a energia dos dragões chegou aqui para o planeta, como a gente pode ser melhor cada dia, né, passo a passo que a gente dá. Então, se você quiser conversar com a gente vai estar lá no stand, né, para fazer algumas demonstrações, para conversar com vocês, né, bater um papo. Então, quem for do Rio, quiser conhecer um pouquinho mais a energia dos dragões, a gente vai estar por lá. E também vai ter Ritual da Prosperidade lá no Rio de Janeiro também, na Mystic, né? Então, assim, eu acho que a gente está num momento que depende muito agora da sua decisão e da sua verdadeira vontade, na intenção e na coerência. Então, não adianta você falar, eu quero, mas aí você não age na direção né? Então, de você realmente querer e movimentar toda a sua energia para fazer diferente, para atuar diferente, para pensar diferente, né? E aí, aos poucos, as coisas vão chegando até você, porque as coisas precisam mudar, né, aqui no planeta. E através, às vezes, de uma decisão que você toma, existe um efeito borboleta que acontece, mas depende da sua decisão. Então, é um momento ali que a gente fala de transição, que é como se dependesse muito da nossa vontade de realmente mudar, né? E aí esse Portal 88 está se colocando nesse caminho, né? Porque, além de tudo, tem os eixos ali os eixos do rabo e da cauda do dragão, né? Os eixos kármicos, que eles estão entre Leão e Aquário e Peixes e Virgem. Então, esse próximo eclipse, ele vai ser no dia 13 em Leão. Então, você imagina que a gente vai ter esse apoio do portal e a gente passa por um eclipse bem interessante no dia 13. Então, estamos num momento aí bem interessante, falando de aspectos estelares, né? E que o grande ponto para a gente poder trabalhar e receber essas estrelas com mais consciência é o quanto a gente está preparado, está presente e realmente deseja uma mudança profunda e verdadeira, né? Porque às vezes eu quero mudar, mas acho que amanhã, né? Enquanto isso, eu vou fazer o que eu faço hoje. Então, você não se engaja, né, na sua mudança. Você quer mudar, mas espera que é o outro que faça. Então, vai ser o guia que vai fazer a mudança para você, vai ser, sei lá, né, o marido que você vai casar, ou vai ser a esposa que vai fazer por você, ou vai ser um filho. É tudo externo. E, gente, Portal Leão é você e você, né? Então, não tem jeito, não tem como correr. Não é Jesus, né? Então, é você e você. E você na sua verdadeira ali vontade de fazer isso acontecer e na sua maestria de trazer mudanças para a tua vida, certo? Então, a gente vai agora vibrar a energia de Gold e Grey Dragon. Os dragões, eles são pura vibração, por isso que eles conseguem passar pelas ondas aqui do cristal e chegar até você através de ondas vibracionais. Para ajudar você, né, a receber um pouquinho dessa vibração deles hoje e aí receber essa alegria, né, da energia da sabedoria, energia do discernimento. E se você quer saber um pouquinho mais, também temos as nossas redes sociais. Lá no Instagram é o @Hathor_Spaco. E no YouTube é o Spaco Hathor, tudo junto. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, conversar com a gente. A gente sempre está lá, né, para falar um pouquinho sobre como é o nosso trabalho, né, as energias estelares que a gente trabalha. E tem muitas energias estelares, então é um caminho bem interessante. E o nosso WhatsApp, né, que tem a nossa IA, que não é robô, né, a Geizinha, ela vai te atender, ela vai te explicar, vai falar o que tem, né, de trabalhos novos ali. Então, é o 11 96767 4841
11 96767 4841. A Geisa vai estar falando com você, falando sobre os eventos, sobre quando a gente vai ter meditação, a gente tem os ambulatórios online, a gente tem o grupo de autocuidado que vai começar agora dia 9, né, do xamanismo. Então tem muita coisa. Em setembro a gente vai ter o grupo do curso do Reiki Xamânico Estelar, dia 12 e 13 também. Então tem bastante coisa acontecendo. É aquilo que eu falei, é o seu chamado? É para você? Vem, né? Não espera lá, de repente, né? E aí você gasta o dinheiro com um monte de coisa e depois você fala assim, não, acho que eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, mas tempo para scrollar ali no Instagram, todo mundo tem, que eu sei que o dedinho fica lá, né? Só girando, né? Então, pessoal, é aquela coisa. Se você quer mudança, a mudança ela não acontece porque as outras pessoas querem. A mudança acontece porque você decide mudar. Quando você decide mudar, as coisas vão chegando até você para que você possa fazer a sua mudança, porque mudar não é fácil. É mais fácil a gente continuar onde a gente está, porque já é conhecido, as nossas células já fazem, né, naturalmente, sem questionar muito. Quando a gente tem que mudar, a gente tem que raciocinar, a gente tem que parar, a gente tem que, às vezes, brigar com as nossas células para elas fazerem de uma outra forma. Então, é um trabalho de né, transmutação de muita coisa de dentro da gente, né? Dos nossos pensamentos, das nossas emoções e principalmente de perceber o que está no automático na nossa vida. E às vezes você está gerando escassez na sua vida por movimentos automáticos que você não está percebendo. E aí, por isso, nesse 88, para você prestar mais atenção e se abrir para perceber o que você precisa mudar. E aí também lá a gente vai fazer uma live no Instagram às 8h08 da noite. E aí se você quiser participar, é uma live aberta, gratuita, depois fica aberto ali para todo mundo assistir. Certo? Então eu espero, né, com bastante amorosidade de coração, que vocês aproveitem esse portal para trazer muita mudança para a sua vida, para você acreditar mais em você, para você descobrir mais de você e encontrar novos caminhos de mudanças aí na sua vida. Porque se fica fazer igual, você pode fazer, mas dá para fazer diferente. Só que tem coisas que só mudam quando a gente decide mudar, né? É isso aí, pessoal. E eu espero que vocês tenham um ótimo fim de semana. Cuidado com os ventos, né? E cuidado também com a saúde, mas vai dar tudo certo. Um abraço, gente. Tchau, tchau.